Ei, você, seja a sua melhor versão se tornando parecida com Cristo. Sabe como? Eu gostaria de alguns minutinhos da sua atenção. Nós iremos iniciar um propósito, serão 10 semanas para se tornar uma mulher de impacto com Deus. Com Deus à frente de tudo, com Deus no nosso barco, com Deus como nosso capitão geral da nossa vida. Você aceita esse propósito? Você aceita estar comigo? Então você vai fazer o seguinte: se você quer participar desse propósito, você vai entrar no meu canal do YouTube, você vai se inscrever no meu canal e você clica aí no sininho para você receber a notificação dos vídeos novos. Vão ser 1 ou 2 vídeos por semana. E você vai se tornar uma mulher de impacto, que vai impactar quem está ao seu redor. E detalhe, vai impactar com Deus, não com a força do seu próprio braço, não com a sua maneira de pensar, que de repente você acha que é a certa, mas com a maneira de Cristo, tá bom? Então eu gostaria da sua atenção, lá em Marcos fala assim, ó, Marcos rápido, Marcos 4:35 fala assim: a tempestade se submete a Jesus. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu a seus discípulos: passemos para a outra margem, Jesus falando. Eles estão despedindo-se da multidão, o levaram no barco. Então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e os outros barcos o seguiram. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Então imagina, a pessoa estava no barco com Jesus e começou uma tempestade. Começou, você que é daqui da Baixada, imagina você tá naquele navio, num barco que a gente vê, né? Às vezes a gente passa ali na frente da praia, a gente vê, principalmente no Porto de Santos ali, aquelas ondas gigantes. De repente começou a entrar um monte de água e o navio começou o quê? A afundar. Começou a se encher de água. E no versículo 38 fala: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos os despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Quer dizer, os discípulos entraram em desespero, entraram em choque. E quando nós entramos em choque, quando nós entramos em desespero e ansiedade, nós não conseguimos sair do lugar, a gente não consegue raciocinar. A gente não consegue ter uma direção para saber o que eu vou fazer diante dessa tempestade, o que eu vou fazer diante disso aqui que está acontecendo. O desespero era tanto que eles ficaram paralisados. E eles foram lá acordar Jesus no desespero. Aí Jesus falou assim: então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Indagou aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros. Quer dizer, os discípulos, eles ficaram paralisados. Você imagina, quando você lê isso aqui, ó, tomados de um terrível pavor. Quando a pessoa está tomada de um terrível pavor, você vê que ela entra em parafuso. E às vezes você está assim na sua vida, diante de um divórcio, diante do que seu marido chegou em casa e falou que ia embora para o braço da amante, diante de uma doença. Às vezes você paralisou e você entrou como aqui. Vou até deixa eu aqui destacar aqui: tomados de terrível pavor. Às vezes diante de uma notícia que o médico te deu de uma doença, você ficou diante do médico assim, tomada de terrível pavor. Às vezes você foi mandado embora do emprego que você já estava ali, aparentemente já estava tudo tranquilo, você estava só esperando já aposentar.
Você já estava com a vida estabilizada e tudo virou de ponta cabeça, porque de repente você está com a vida desestabilizada. Você está apavorada. Você vê que as guerras estão chegando aí, né? Como que tá? Como que você tá diante disso? Aí você fala, mas é lá na Ucrânia, lá na Rússia. Mas aquelas pessoas que estavam lá na Ucrânia, lá na Rússia, será que elas também não pensavam assim? E quando elas viram a situação, elas foram tomadas de grande pavor? Jesus está nos ensinando aqui que nós não podemos deixar com que o pavor, com que esse pavor venha tomar conta de nós. Jesus está no nosso barco. Quando a gente quer resolver as coisas com a força do nosso braço, então sim, nós temos que ter muito medo, porque nós somos seres humanos e nós não conseguimos resolver as situações que fogem do nosso alcance, diante de uma doença que os médicos não conseguem diagnosticar a causa, diante de uma doença incurável, diante do marido que estava tudo bem e virou a cabeça, diante de um filho viciado, diante de uma depressão, que você toma remédio, um atrás do outro, remédio para depressão, remédio para dormir, e você não consegue nada te traz a paz, nada te traz o seu sono, nada você consegue ter paz no seu travesseiro de noite. E você está tomada de grande pavor, de um terrível pavor, como os discípulos estavam. A tempestade, minha amiga, presta atenção, a tempestade não é um lugar de se entregar. Os discípulos eles se entregaram, eles nem conseguiram raciocinar diante daquilo. Meu Deus, Jesus está no barco, vamos confiar. Nós estamos aqui com o Mestre, Rei dos Reis, vamos confiar. Se ele está tranquilo, então nós vamos ficar tranquilo também. Mas às vezes você está como eles. Então, paralisado diante do medo. Então, a tempestade não é um lugar de se entregar. É um lugar para se posicionar. A tempestade, quando vem, é um lugar para você usar a sua fé. É um lugar para você... Tudo que você tem aprendido no Evangelho, tudo que você tem aprendido com Cristo, você colocar em prática. Então, se você está numa tempestade, não se entregue. Se você está numa tempestade, não se entregue, se posicione. Seja uma mulher de impacto diante dos seus problemas, uma mulher de impacto diante da negatividade, uma mulher de impacto diante dos pensamentos negativos, uma mulher de impacto dentro do seu casamento, uma mulher de impacto diante dos seus filhos, da criação dos seus filhos, uma mulher de impacto lá no seu trabalho, na sua empresa, onde todo mundo já desacreditou de você. Onde você está tomada por um pavor, mas você pode ser essa mulher que vai impactar com a fé em Cristo, que vai impactar com as forças malignas, que vai impactar e tirar toda a negatividade de tudo que está ao seu redor. E essa tempestade vai cessar, porque o Senhor Jesus está no seu barco. Você crê? Você crê, minha amiga? Então se posicione. Você está na tempestade, mas essa tempestade vai cessar e vai vir a bonança. Permaneça-se posicionada. Permaneça-se no apostos. Não deixe com que o desespero, não deixe com que a ansiedade tome posse da sua mente. Mas seja parecida com Cristo. Se torne a sua melhor versão, se tornando parecida com Cristo. Não se entregue à doença, não se entregue aos vícios, não se entregue à depressão. O que você tem feito ou deixado de fazer durante a sua tempestade? Que
está acontecendo na sua vida. O que você tem feito para mudar essa situação? Você tem paralisado, como está aqui em Marcos 4:41, tomado de terrível pavor? Ou você tem se posicionado e deixado Cristo ser o capitão da sua vida e mostrado aos seus problemas que quem você confia, o Deus Todo-Poderoso, é muito maior do que qualquer tempestade que se levantar, do que qualquer onda que se levantar diante de você? Será que você tem, diante da tempestade, você tem se lamentado demais? Você tem reclamado demais? Você tem se feito de vítima? Não faça isso. Se posicione. E Deus é contigo. Deus é contigo. Faça como o Senhor Jesus nos ensinou. Ele usou a fé e ele falou para os discípulos: ainda não tendes fé? E Jesus está falando para você: diante desse problema que você está passando, ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé, minha amiga? Vamos colocar em prática o que Jesus nos ensinou? Essa tempestade, essa luta vai passar. Jesus vai te tirar dessa. Ele está contigo. E eu determino junto com você. Nós vamos ligar essa vitória no dia do nosso congresso para as mulheres, em abril, tá bom? Será algo que vai impactar todos à sua volta. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Deixe o seu comentário aí nos vídeos, deixe o seu like e vamos em frente nesse propósito. 10 semanas para se tornar uma mulher de impacto com Deus. Com Deus. Não seja a feminista que quer resolver tudo sozinha. Não seja a mulher empoderada que o mundo quer que venhamos a ser, mas seja a mulher que é dependente de Deus. A mulher que é totalmente dependente de Cristo. Seja a mulher que quer e crê que Jesus está no seu barco, no nosso barco, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.